E aí, galera, estamos aqui mais uma vez com um convidado super especial, como eu disse agora há pouco no enunciado, né, de uma série de entrevistas que a gente vai fazer aí com pré-candidatos, tanto para vereadores aqui de Maceió, como para o cargo de prefeito, né? A gente já tem uma agenda fechada aí com alguns candidatos da Curva A. Não vai dar para entrevistar todo mundo, né, porque a gente sabe que o pleito eleitoral aí da Câmara de Vereadores ela ultrapassa com mais de 300 candidatos, então fica inviável tecnicamente e não tem como a gente consultar todo mundo, mas todos aqueles que aparecerem com algum indicador nas pesquisas, a gente vai chamar aqui para vocês ouvir as propostas dele, ouvir o que eles tinham a falar e saber de fato o que está acontecendo aí, por que eles querem, estão se motivando a entrar nesse pleito eleitoral. Tiago, seja bem-vindo. Você é o primeiro convidado dessa série de entrevista. Obrigado por ter aceitado esse convite. E num momento que está bem polêmico, né? Eu quero abrir essa entrevista com você perguntando justamente sobre isso, o que está acontecendo aí, que você no último podcast que foi, alguns candidatos que estão sendo financiados por algumas facções, e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, você tem alguma materialidade disso? Fala, Rodrigão, muito obrigado pelo convite, fico honrado em saber que sou o primeiro, né, a estar vindo aqui nessa sequência aí de pré-candidatos a vereador, dentre tantos nomes, né, dentre tantos grandes nomes que temos aqui na nossa cidade concorrendo a este pleito. Né, um pleito que é importante, pois, de certa forma, ele traz em nós a esperança de uma renovação, evidentemente necessária, né? Porque a Maceió há muito a se desenvolver, a melhorar, a representatividade do eleitor, do cidadão maceiense, ela precisa ser melhorada, ser otimizada, e é nesse momento, né, que a gente consegue, através do voto, enquanto cidadão, fazer essa renovação. Por outro lado, é um momento que também nos traz preocupação, Rodrigo, pois dentre diversos candidatos que temos, nós temos uma infinitude de problemas. Né? Ninguém é perfeito, porém existem situações que nos trazem maior preocupação, dentre outras. Né? Certo que num panorama político nacional e local, nós temos políticos das mais variadas formas. Nós temos aquele comprador de voto, que todo mundo sabe quem é, né? Eleitor. Então a gente tem aquele político que é apenas um longa-manos de um outro político que está numa outra casa, ou então por estar impedido até mesmo de exercer o seu mandato, coloca ali um parente seu, um bode expiatório para ser o longa-manos, enfim, dentre tantos outros problemas. E também me surgiu, né, eu tenho uma rede de informantes e colaboradores muito extensa aqui na nossa cidade e também no nosso estado. Já passei como delegado de polícia pelo interior, né, e aqui na capital, onde eu mais efetuei e efetuo trabalhos no que diz respeito à segurança pública, a gente tem uma relação direta com muitas pessoas, seja nas ruas, seja através das redes sociais. Então chegou até mim, Rodrigo, informações de que havia um pré-candidato a vereador por Maceió que supostamente na versão dessas pessoas teria, relação com uma determinada facção criminosa. Eu questionei, pô, será que isso é verdade, meu irmão? Será que está acontecendo aqui em Maceió o que já se passa no Rio de Janeiro? Então isso é uma preocupação minha enquanto cidadão imediata, sabe? Eu odeio facção criminosa, odeio bandido. Odeio, tenho um ódio de bandido. Já fui assaltado enquanto criança umas 5 vezes, perdi uma bicicleta minha novinha. Tinha um mês de comprado, minha mãe tinha dividido em 12 vezes no cartão de crédito. Desde então, desde aquele dia até hoje, eu odeio bandido, odeio assaltante, odeio quem vive no mundo do crime. E tá aí a sua motivação para entrar para o mundo da polícia civil? Sim, sim. Por isso que mais à frente me tornei delegado, né? Tive essa grata felicidade, né, de Deus me conceder essa oportunidade na vida. Então, assim, Rodrigo, quando a gente toma conhecimento de um fato como esse, gera em nós, para nós que somos da segurança pública, uma preocupação muito grande, porque eu sei as consequências que podem advir de um fato como esse. Portanto, eu questionei, meu amigo, você tem evidências, tem elementos, tem dados para que a gente possa realmente acreditar na sua versão? E algumas evidências, alguns elementos me foram apresentados. Para mim, aquilo que eu vi foi suficiente para despertar uma forte suspeita acerca da verossimilhança, ou seja, da possibilidade de que aquilo realmente seja verdade.
Estou sacramentando que o cara X, fulano de tal, é faccionado? Não. Pois cabe à facção revelar, né? Olha, tá aqui a minha lista de faccionados no estado de Alagoas. E aí a gente vai averiguar a lista de faccionados no estado de Alagoas e verificar se um desses faccionados é algum pré-candidato. Mas para mim, enquanto cidadão, ao que eu vi, ao que me foi apresentado, mantendo o sigilo da fonte, eu não sou louco jamais de revelar uma fonte, assim como jornalista não, né? Por toda a segurança que envolve, para mim, me gerou grande preocupação e como tal, como cidadão, eu fui questionado, né, acerca desse ponto no podcast que eu fui, do nosso amigo Iderlan, e evidentemente, da mesma forma que não tenho temor na minha atividade policial, também não tenho temor de falar o que eu penso, o que eu acho e me expressar. E hoje a minha liberdade de expressão me guarda para que eu possa dizer que sim, estou preocupado, né? Há elementos de que despertam em nós preocupação e peço, né, espero que isso possa ser melhor esclarecido pelas autoridades competentes. Delegado, qual que é a sua motivação no próximo pleito eleitoral? O que você pretende fazer como vereador? Quais são as principais pautas, os principais picos de elementos que você vai utilizar para toda a sua gestão durante os 4 anos de mandato? Rodrigo, hoje nós temos diversos problemas em Maceió, né? Uma das grandes preocupações do cidadão maceiense é a segurança pública. A gente observa aqui na Câmara de Vereadores, nós temos grandes nomes, grandes vereadores que trabalham ali, né, que fazem o seu papel. Não quero aqui julgar absolutamente ninguém. Porém, uma coisa é certa, nós não temos na Câmara de Vereadores de Maceió hoje um especialista em segurança pública. Uma pessoa que tem uma história profunda no combate ao crime organizado, no combate a assaltante, na prisão de estuprador, na prisão de agressor de mulher. Hoje não temos, tá? Então isso faz com que muitas vezes o cidadão maceiense que está aflito com um determinado problema de segurança pública fique sem voz, fique sem representante, fique sem alguém para conectar a sua dor à solução. E essa solução muitas vezes passa pelo Poder Executivo Municipal, pela Câmara de Vereadores, com a edição de leis, com medidas administrativas. Vou citar um exemplo que ontem conseguimos concretizar graças ao apoio da Prefeitura. Nós estávamos no bairro Clima Bom, né? Todo mundo sabe aqui que o bairro Clima Bom passa por um problema de segurança pública, né? Há um enfrentamento de facções criminosas lá e dentre os diversos problemas tem muitos assaltos, né? Então essas mulheres que estão voltando ali tarde da noite para casa, elas passam por ruas extremamente escuras e estão sendo assaltadas. Nós fomos acionados por essas pessoas, fomos lá verificar, fazer uma inspeção no local. A gente tem um programa chamado Ronda como delegado, a gente vai até a comunidade e vê o que é que está se passando ali de problema que diz respeito à segurança pública. E, portanto, nessa ocasião, há cerca de 1 mês e meio atrás, nós identificamos, caramba, aqui está muito escuro. Então, assim, dentre diversos fatores que repercutem na segurança pública, um deles é a iluminação pública. E aí a gente conseguiu fazer esse pleito à prefeitura e ontem foi corrigido esse problema, né? Colocou-se lá a lâmpada de LED, uma rua bem extensa lá no bairro Clima Bom. Olha, isso, veja, é uma medida administrativa do âmbito municipal, mas que teve uma visão, né, de alguém que pertence à segurança pública para então conectar a dor do cidadão a essa solução. Então é basicamente isso que a gente vai trabalhar. Falando em segurança pública, recentemente o G1 publicou um aumento de 10% no índice de criminalidade aqui em Maceió. Esses indicadores, têm sido omitidos aí pelas nossas autoridades, dizendo inclusive que realmente tem recuado essa questão do avanço da criminalidade. Essa proposta que você falou sobre iluminação é uma proposta antiga, né? A gente tem visto diversos parlamentares prometendo isso daí, mas que não tem nenhuma eficácia de fato na redução. Ele ajuda, mas não resolve o problema. Quais são suas outras propostas acerca da segurança pública, já que a gente está falando com um especialista nesse ramo? Principal fator é vídeo monitoramento. Nós temos Maceió, uma cidade descoberta de vídeo monitoramento público. Quando a gente observa em sede de investigação vários crimes que são elucidados, a gente utiliza câmeras privadas, como uma que você tem aqui na porta do seu estabelecimento, né? Como uma câmera que tem na porta de uma pessoa que ela franqueou o acesso à polícia civil e a polícia investigativa vai lá, utiliza aquele elemento como evidência e assim consegue fechar um inquérito, uma conclusão com autoria, eventualmente com prisão do autor do crime. Porém, não temos câmaras públicas. Você tem ideia?
o Marco dos Corais. É o principal ponto turístico hoje do estado de Alagoas. Considerado não por mim, mas por uma pesquisa. Este local não tem uma câmera de monitoramento. Uma. Então, se a gente tiver qualquer evento criminoso ali, eventualmente a gente tem muita frequência, inclusive, a gente não tem uma evidência, a Polícia Civil não tem uma evidência técnica para poder utilizar na investigação. Depende-se sempre de testemunhas. Só que hoje em dia, nós estamos passando por um grande problema. Veja o Clima Bom. O Clima Bom é um bairro em que há um forte conflito entre facções criminosas. Os caras estão se matando em via pública ao meio-dia. Todos nós acompanhamos isso aí diariamente pela imprensa, certo? Testemunhas querem se meter, querem prestar depoimento e dizer quem foi que matou? De jeito nenhum. Em hipótese alguma, porque ela sabe que prestando depoimento hoje, a defesa tem acesso amanhã e na sequência ela vai ser assassinada, como queima de arquivo. Então, quando a gente tem uma cidade videomonitorada, a Polícia Civil tem como se valer de provas técnicas para reprimir o crime. Outro sim, o videomonitoramento auxilia o policiamento preventivo ostensivo. Pense que nós temos aqui 100 pontos em que há uma necessidade da Guarda Municipal fazer esse policiamento preventivo, porém só temos 20 viaturas. Nós teremos, num dado momento, 20 desses 100 locais, 20 locais cobertos pelas 20 viaturas da Guarda Municipal, enquanto que 80 estarão descobertos. Como eu fazer um policiamento inteligente? A gente abre uma central de vídeo monitoramento destes 100 locais e aí a gente pode deslocar essas viaturas sempre que identificar qualquer ponto de vulnerabilidade ou suspeita em determinada área que esteja sem a presença da Guarda Municipal. E isso otimiza o trabalho, isso faz com que o cidadão tenha mais segurança e reduz drasticamente os índices de criminalidade. Quer exemplo? Balneário Camboriú, que é uma cidade hoje extremamente videomonitorada, né, em que há uma guarda municipal proativa, uma guarda municipal armada, uma guarda municipal preparada, pronta para defender o cidadão a qualquer tempo, sempre que no videomonitoramento identifica-se esse fator de risco. Delegado, o senhor como especialista em segurança pública tem alguma coisa a contribuir no combate à corrupção? Sim, primeiro que eu sou contra. Primeiro que eu já combati quando tive a oportunidade de agir na DEIC, né? Até que fui exonerado junto com o delegado Fábio Costa à época, justamente esquemas criminosos que estavam ocorrendo no interior do nosso estado. E todo o nosso conhecimento de análise de portal de transparência, análise de preços, análise de procedimentos licitatórios, inclusive a minha monografia de conclusão de curso de Direito foi justamente em fraudes e licitações públicas. Então a gente tem conhecimento de causa, eu consigo. E como é que o senhor pretende lutar contra o sistema que engavetou a Lava Jato? Bem, esse é um problema que passa pela Suprema Corte do país, né? A gente pode aqui ficar extremamente revoltado, espernear-se, porém, a gente tem que pensar que esse sistema que engavetou a Lava Jato e desconstruiu todas as condenações, dentre as quais o do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele passa por um grande sistema, né, em que há diversos tentáculos que servem ao mesmo interesse, que é a perpetuação no poder, né, a escolha dos próximos. Então, para que a gente possa modificar esse sistema, a gente começa da base. A política ela é feita como uma pirâmide. É a base, feita por vereadores, prefeitos, em seguida governadores, deputados estaduais, acima federais, senadores, presidente da República. Se a gente pensa que vai mudar o Brasil escolhendo apenas o presidente, a gente está incidindo em erro. Veja o exemplo do Jair Messias Bolsonaro, né, que foi tirado do jogo praticamente agora, né, justamente porque não tem essa governabilidade entre o judiciário, entre o legislativo. Então a gente tem que pensar a política como um todo. Não adianta eu ser de direita, eu ser Bolsonaro e estar votando no comprador de voto em outubro de 2024. Porque esse comprador de voto de outubro de 2024 deve o seu mandato a algum outro político sacana que lhe financiou. Que ninguém, em sã consciência, tira dinheiro da sua casa, tira dinheiro da sua feira para comprar voto de ninguém. Quando o faz, faz com financiamento de dinheiro ilegal, fruto da corrupção. Delegado, as atribuições de vereador vai além da segurança pública, vai, por exemplo, saúde pública, educação e outros
outros pilares da nossa sociedade. Quais os projetos que o senhor tem para esses pilares? Perfeito, Rodrigo. A gente, quando fala segurança pública, é a nossa principal vertente. É o que a gente tem de maior capacidade de prestar esse serviço à população. Só que o nosso conhecimento, a nossa capacidade de trabalho vai muito além disso. E eu tenho experiência como secretário de Segurança Comunitária e posso provar. Né? Ali a gente trabalhou muito na defesa do trabalhador, na defesa do ambulante, porque se tem uma coisa importante numa cidade, é o trabalho. O avesso de um criminoso é um trabalhador. Então a gente tem que mover tudo que se faz necessário para que uma cidade possa empregar os seus cidadãos. Então quando a gente tem ali a ampliação de trabalho formal, tem a ampliação do emprego informal, a gente está dando oportunidade a estas pessoas exercerem a sua atividade econômica e livrando-as do mundo do crime. Outro sim, muitos jovens da periferia da nossa cidade estão entrando no mundo do crime justamente por carência em aparelhos públicos, diante justamente do plano diretor da cidade, da forma em que grandes conjuntos habitacionais são formados. Vou dar um exemplo aqui, que eu conheço como a palma da minha mão. Conjunto Maceió 1, no bairro Cidade Universitária. Minha área de atuação como delegado de polícia, eu cubro aquela área no que diz respeito a homicídios. Todos os homicídios que acontecem no bairro Cidade Universitária, Santos Dumont, é de atribuição da nossa equipe investigar. O que é que acontece no Conjunto Maceió? Não é um conjunto habitacional enorme, não sei se você conhece, né? Diversos edifícios foram construídos ali, né? As pessoas inclusive chamam lá de depósito de gente. E quando a gente vai observar lá, não há nenhum aparelho público. As crianças, certa vez eu fui lá fazer uma demanda enquanto secretário municipal, cheguei lá às 10 da manhã e vi inúmeras crianças na rua. Inúmeras, diversas crianças na rua. Nós fomos acionados à época pelos moradores da região. Estavam com problema de coleta e tal. Quando eu questionei os pais, por que essas crianças estão todas aqui na rua, já que são 10 da manhã de um dia de aula? Elas falaram que não tinha escola próximo, não tinha transporte escolar, e por isso que elas estavam nas ruas. E isso decorrente de uma tragédia que foi feita lá atrás, né? Diga-se de passagem, a gestão atual construiu o primeiro aparelho público do Conjunto Maceió 1, que foi uma creche. Hoje nós temos uma creche lá já em funcionamento, porém é muito mais. E voltando ao jovem, voltando ao crime. Quando a gente permite que esses jovens passem um dia numa roda de fumo, irmão, fumando um baseado, fazendo a cabeça, um dia esse jovem não vai ter dinheiro do papai e da mamãe para comprar mais um baseado. Sabe o que ele vai fazer? Vai começar a vender ou vai para o roubo. Essa é a realidade. Não tem outra alternativa. O cara vira dependente, irmão. É isso que o Supremo, sabe, despreza quando toma uma decisão ridícula dessa, né, ao permitir que um indivíduo carregue ali 40 bombinhas de maconha, né, o equivalente aí a 100 baseados de maconha, para dizer que é usuário de droga, pô. Delegado, isso é um tema muito importante, seria a pauta das nossas próximas perguntas, mas já que o senhor adiantou, eu gostaria de perguntar. O senhor, enquanto delegado, o senhor se sente desmotivado por conta dessas, como é que eu posso falar, esses puxão de orelha que o Supremo, que a nossa justiça tem feito, e onde a nossa sociedade pensa que a polícia prende e o judiciário solta, ou as nossas leis soltam? O que está acontecendo no nosso país, Rodrigo? Com toda essa sistemática de audiência de custódia, de leis benevolentes, o bandido, o criminoso, ele está cada vez mais solto, mais liberto. E à vontade, porque sabe que o sistema está para lhe defender. Ele tem a convicção de que cometendo o crime e indo para a audiência de custódia, ele vai ser solto. Essa é a convicção do bandido. Quando ele mantém-se preso, há uma surpresa. Isso eu vejo diariamente conversando com os criminosos que a gente efetua a prisão. Já a polícia, a cada dia que passa, está de mãos atadas. Está cada vez mais desmotivada. E com um dia a desse, opinião pública contra, né? Totalmente. Sendo uma cultura de imposição para a opinião pública se voltar contra a polícia. Né? E aqui vale esclarecer que não é apenas o Supremo Tribunal Federal. Um dia desse, uma decisão do STJ estava ali questionando a abordagem policial de um indivíduo em atitude suspeita. Disse que o fato de estar fumando baseado não era razão suficiente para abordar esse indivíduo. Há 3 dias atrás, uma ministra do Supremo Tribunal Federal estava discutindo o uso de algemas.
Ela estava dizendo que hoje, no atual cenário do avanço da humanidade, não era mais cabível o uso de algemas. O que é que o senhor pensa sobre isso? Olha, nós temos, sabe, excelentes magistrados, Brasil afora, que eu sou muito fã e, poxa, aqui nós temos diversos exemplos. Vou citar apenas um, o doutor Geraldo Amorim, um cara extremamente justo, né, que sabe quando o bandido é bandido e tem que ficar preso, e quando a pessoa está ali em suspeita e merece responder em liberdade. Porém, nós temos uma camada alta e grande do judiciário que vive numa bolha, que não tem noção do que está se passando nesse país. Não tem noção da dor de uma vítima. Veja que o judiciário lá na Suprema Corte não houve nenhuma vítima. Não houve. Folheia-se autos, processos que foram julgados, que foram investigados aqui na base. Nós, policiais, todos os dias ouvimos as dores das vítimas. Vou falar um caso que está acontecendo diariamente. Nós estamos em Maceió com uma pandemia de arrombamentos. Todos os dias, os noeiros, os usuários de drogas saem às ruas para arrombar estabelecimentos comerciais em Maceió. Todos os dias. Aí você fala, Rodrigo, pô, mas a polícia não prende? Prende, cara. Prende, mas no outro dia tá solto. Em audiência de custódia. Se é culpa do judiciário, se é culpa da legislação, vamos se aprofundar no tema. Aí seria uma outra questão. Mas uma coisa é certa, a polícia faz o seu papel. Claro que não tem que prender todos, né? Todos os dias. Mas se prende muito. É difícil um desses caras que são presos em flagrantes por arrombamento chegar na delegacia e não ter antecedente. É muito difícil. Delegado, o partido do senhor é o Progressistas. situação ou oposição? É situação do governo JHC. Oposição ao governo do estadual. Certo. A cultura de Maceió tem um patrimônio rico, né? Recentemente nós tivemos uma polêmica muito grande em relação à nossa cultura por ter havido um investimento muito alto, expressivo da prefeitura de Maceió, é, em contrapartida de um calote contra alguns artistas locais. O senhor, como situação, o senhor vai apoiar esse tipo de circunstância ou o senhor vai chamar a atenção do prefeito caso ele volte a ser eleito? Veja, nós temos que identificar essas questões de festas sob dois viés. O viés cultural, muito importante para valorizar o artista local e dar vida ao nosso São João. Né? Eu sou nordestino de raiz, sempre vivi São João e sei da importância desse evento no nosso calendário cultural. E temos outro viés que é importantíssimo, que é o turismo. Então, para a gente pensar, criar um destino turístico, a gente tem que ter investimento também, né? Sem deixar de lado, sem deixar de valorizar artistas locais. Como eu disse, dois viés que não se anulam, se complementam com a mesma finalidade lá na frente, que é o interesse público. Então, evidentemente, que a gente não vai jamais concordar que se dê calote ou deixe de pagar um artista local, haja vista que este é o que mais nos representa, é o que mais representa a nossa população. Né? Então, em casos como esse, serei voz e defensor e lutador para que estas pessoas jamais, esses profissionais jamais deixem de receber o seu ganha-pão, porque eu sei o valor que eles têm aqui para a nossa cidade. Porém, não sou hipócrita em levantar a voz e dizer é um absurdo que se gaste tantos milhões numa festa financiada pela Prefeitura de Maceió, porque eu sei a importância de uma festa dessa para a cidade, Sim. para o Estado. Traz um retorno de recolhimento de impostos infinito, movimento economia, Uber para lá e para cá, mas o que não justifica o calote nos artistas locais, né? É como eu disse, são dois viés que se complementam, jamais devem se anular. Sim. Delegado, para a pauta violência contra a mulher, o senhor como especialista em segurança pública, o senhor tem algum projeto? Temos. A gente viu, desculpa, perdão, recentemente, só para te dar um dado, o UOL publicou, né, que Maceió está entre as capitais que mais tem violência contra a mulher, o tal do feminicídio, né? E o senhor na ponta deve ver muito esses casos. O feminicídio é um retrato triste na nossa sociedade. Já trabalhei em diversos casos de feminicídios aqui na nossa capital e a gente pode identificar um traço em comum, Rodrigo, que é a origem deste crime. O feminicídio ele não nasce da noite para o dia, diferentemente de um latrocínio da rua. Você está saindo, é abordado por um assaltante, o assaltante vai lhe roubar, você reage e é assassinado. Aquele crime foi eventual, ali, de oportunidade. O feminicídio é muito diferente.
o feminicídio ele é um pico de uma espiral de violência. Então essa espiral, ela começa com uma lua de mel, ela começa com uma relação afetiva bacana, né? Como todo início de namoro. Ninguém começa um namoro brigando, começa se amando. Só que a partir daí, por diversos fatores, o homem passa a ser agressivo nessa relação, e esse tom de agressividade ele vai oscilando entre lua de mel e uma maior agressividade. Uma lua de mel e uma maior agressividade. Quando essa agressividade não é tratada, quando essa espiral de violência não é rompida, não é denunciada, pode ocorrer justamente o feminicídio. Só que o conhecimento disso ainda não é de totalidade das pessoas. A gente faz palestras, inclusive, gratuitas, em escolas e universidades, justamente para explicar à mulher que a denúncia de violência doméstica contra a mulher não precisa aguardar um tapa no rosto. E esse é o conceito que a maioria das mulheres pensam. A gente faz essa enquete. Você sabe que você pode denunciar quando você está sofrendo violência moral, violência psicológica? As mulheres não sabem. Você sabe que quando o seu marido proíbe você de ir à igreja, proíbe você de ir na casa de sua mãe, né, visitar os seus parentes, ele está cometendo um tipo de violência? Muitas vezes a mulher não sabe. Significa dizer, delegado, que sempre que acontecer isso tem que separar um relacionamento? Não. Veja bem, nós temos que ter uma estrutura municipal, aí, respondo a tua pergunta, a gente tem que criar uma rede de apoio e acolhimento à mulher vítima de violência. Não necessariamente para trabalhar para prender o cara, mas para tratar, salvar aquela família. A família é uma instituição muito importante na nossa cidade, no nosso país, na nossa vida. É de lá que nós viemos, de uma família. Então, assim, a gente tem que lutar para salvar uma família. Muitas vezes a gente tem esse ciclo de violência dentro de uma casa, de um lar, a mulher não sabe o que fazer, não sabe a quem se socorrer, não sabe a quem denunciar, o cara não tem tratamento nenhum, só vai piorando, até que termina no feminicídio, quando a gente vai observar, caramba, não tem nenhum aparelho público para tratar essas pessoas. A saúde mental das pessoas está abalada, Rodrigo. E a gente não tem aparelhos públicos suficientes para tratá-las. Então a gente tem que investir na violência como de forma preventiva, sabe? Ensinar, educar, instruir nas escolas públicas, ensinar as crianças que, ao presenciar qualquer tipo de violência, devem acionar ali o conselho ou então outro órgão que seja criado com essa finalidade específica. Nós temos aí a Guarda Municipal, que pode somar-se muito à Polícia Militar no papel de combate a crime de violência doméstica. Inclusive, tive a oportunidade e o prazer, enquanto secretário de Segurança Municipal, de assinar o convênio com a Casa da Mulher Lagoana, em que a Guarda Municipal passou a integrar o programa Salve Mulher, no qual a Guarda Municipal faria a fiscalização das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de uma mulher vítima de violência doméstica. Basicamente, a Guarda Municipal ia na casa daquelas mulheres e dizia: olha, estamos acompanhando aqui essa medida, tá tudo bem com você, seu marido parou de lhe agredir, parou de lhe ofender, ele está lhe atacando, está lhe agredindo. Se fosse o caso, até eventualmente fazer uma prisão em flagrante ali desse sujeito. Então, o aparato municipal pode e deve agir muito, tem muito a contribuir em violência doméstica e familiar contra a mulher. Daí, eu repito, a importância de um especialista em segurança pública que entenda todo esse circuito de violência para que possa agir na causa. Esse assunto agora eu acho que vai interessar você, porque você que tem família, tem filho, tem que se interessar por ele. Delegado, eu tenho filho e tem sido uma preocupação constante todos os anos a relação educação de escola com o meu filho, né? O que estão ensinando para o meu filho e em relação à segurança na escola também. Nós temos visto aí no Brasil coisas que não aconteciam antes, né? Ataques a escolas e ensinando assuntos que a gente não gostaria de ensinar para crianças de determinada idade, como por exemplo ideologia de gênero. O senhor, enquanto vereador, o senhor pode atuar nessa área? De que forma o senhor pretende atuar, se é que o senhor pretende atuar, tanto na questão da segurança nas escolas, que hoje preocupa realmente os pais, quanto na questão da cultura do próprio ensino? Veja, eu vejo a escola equiparada à igreja aí como dois templos sagrados, sabe? Assim como a gente não vai ali à igreja questionar dogmas em destruir toda a sua origem, sua história, a escola é a mesma coisa. A escola é um templo sagrado onde se forma cidadão lá na frente. E se a gente tem na escola um ambiente hostil, um ambiente em que há uma ideologia presente, de modo a causar muita confusão mental nas crianças, e sobretudo na sua formação inicial,
isso vem a ser muito danoso lá na frente. Hoje no Brasil está se confundindo muito, né, o respeito à liberdade, né, de identidade de gênero, a liberdade, a escolha sexual, com a ideia de fazer com que todo mundo aceite isso. E essa ideia aí, macabra, passa a agir na escola, na formação da criança. Veja, passa a fazer com que a criança aceite, né, qualquer tipo de relacionamento, né, entre pessoas, seja homem com homem, mulher com mulher, ou enfim, qualquer outro tipo de gênero aí que venha a surgir. Então, assim, cara, isso é muito complicado, sabe? Porque a criança, ela está em formação. Ela não tem ainda a capacidade de identificar qual caminho vai seguir na vida, né? E muitas vezes, por essa influência errônea, no momento errôneo, ela vai sim, ser influenciada e às vezes ela vai despertar nela um caminho que não seria o natural. Então, Mas o senhor acha que a escola tem que interferir nesse aspecto? Tem que ensinar? Não entendi, não, tem que desculpa. respeitar a Sim, liberdade. A criança ela tem que aprender isso ao longo da vida, não na escola. sim. A escola é um templo sagrado em que se deve seguir a doutrina tradicional de educação, sem de modo algum interferir na sexualidade da criança. A sexualidade é algo a vir a se desenvolver mais na frente daquela criança, que na verdade não vai ser mais quanto criança, e sim como adolescente, pré-adolescente, lá na frente, né? Através da seu próprio caminhar da vida. Né? Não há como interferir na criação inicial dessa criança para fazer com que ela passe a compreender algo que não é o momento dela estar adentrando no mérito. O senhor acha que com essa pauta e com essa visão, o senhor consegue chegar onde o senhor está almejando? Porque eu tive recentemente, por exemplo, em São Paulo, lá no MASP, e eu fiquei assim, atordoado de ver o que eu vi ali pessoalmente, né? Como o senhor próprio disse, após a liberação do STF aí do porte, pessoal usando droga livremente lá, os jovens com essa pauta de feminismo, levantando faixas lá, bandeiras importantes, e hoje o jovem ele representa um percentual grande do eleitorado. Como que o senhor pretende chegar lá, sendo controvérsia nesse aspecto, para esse público que é importante para o senhor se eleger? Uma característica minha é não ser hipócrita, não ser demagogo. Eu tenho uma profissão definida, né? Tenho minha família, sei para onde quero ir e sei de onde vir. Então a gente não vai percorrer um caminho que eu não devo percorrer, fora dos meus princípios, fora da minha linha, da minha trajetória, somente para alcançar um cargo público. Esse negócio eu não faço. É a mesma coisa de comprar voto. Não faria também, jamais. Eu vou seguir na minha linha, na minha do cidadão, do pai de família, pai de Bernardo, pai da Beatriz, que nasce em setembro, esposo da Mariana, cristão, brasileiro, de direita. Essa é a linha que eu vou seguir, conservador. Se essa linha agradar um percentual do eleitorado que se identifique comigo para lhe representar, estarei lá sendo eleito. Se não for do agrado do eleitorado, não é o meu papel estar lá. Continuarei da mesma forma, sendo o mesmo pai, sendo o mesmo profissional. Porém, não vou deixar de ser quem sou. Fechou. Delegado, meio ambiente. Realmente, Maceió enfrentou problemas graves de poluição recentemente e, segundo a Folha de São Paulo, a gente teve um problema político na questão dos afundamentos dos bairros aqui, né? Do Pinheiro, dessa questão toda que virou assunto aí nacional. O que o senhor pretende fazer para que esse assunto não vire pauta de novo e a gente vire um cronograma ruim para o Brasil nesse aspecto? Rodrigo, quando a gente tem um problema de tamanha dimensão, a gente tem duas formas a tratá-lo. Primeiro, apurar os responsáveis e responsabilizá-los, seja pessoas jurídicas, seja CPFs, pessoas físicas. Quem autorizou, por que autorizou, se recebeu algo para autorizar, qual foi a empresa que explorou, como explorou, se pagou algo para explorar de forma equivocada. Esse é um ponto. Segundo ponto é virar a página e seguir em frente. Virar a página não significa dizer arquivar. Virar a página não significa dizer, deixa isso aqui tratando-se na justiça e nos órgãos competentes, como está, né, e de fato um inquérito policial na Polícia Federal, apurando, inclusive teve já busca e apreensão no âmbito dessa investigação na Polícia Federal, e a gente vai acompanhar, enquanto cidadão, devemos, em primeiro lugar, enquanto cidadão maceiense. Segundo ponto,
caso seja eleito como parlamentar municipal, acompanhar a investigação para que os responsáveis sejam efetivamente punidos, independentemente do partido, da cor, né, de que defende. Segundo ponto é pensar na frente, porque hoje Maceió está um caos em termos de mobilidade urbana, em cerca de segurança pública, por conta dessa tragédia da Braskem. E vou dizer por quê. Muitos moradores que residiam ali na região do Bom Parto, no Mutange, no Bebedouro, eles foram transferidos para a parte alta da cidade. Esses caras, eles tinham uma determinada filiação aí com facção criminosa, e aí lá em cima, eles já passam a ter conflito com outra facção. Começa a querer tomar bocas de fumo pertencente a um outro grupo criminoso. E aí isso vem repercutido no aumento da criminalidade nessas áreas. Quem sabe isso? Só quem é da segurança pública e se envolve no tema para compreender o que está se passando. Esse é um ponto. Segundo ponto, mobilidade urbana. A gente está com um buraco, uma lacuna na nossa cidade onde não se passam mais carros das pessoas. Isso está causando um transtorno imenso, terrível, na Fernandes Lima, na Durval de Góes Monteiro. Então é esse esforço que a gente tem que praticar hoje. Como resolver o problema de mobilidade urbana de Maceió? Quais são as possibilidades? Há estudos? Há estudos, sim. O que a gente precisa? Demanda recursos públicos. Como a gente vai alcançar esses recursos públicos? Já há dinheiro disponível da Braskem? Como está sendo utilizada essa verba que já foi repassada para o município? Isso faz com que os parlamentares tenham que participar. Já vista o Poder Executivo, eles têm que estar aliados ao Legislativo. Né? Não, o Executivo ele não trabalha só. É justamente o municipal... No trabalho do Executivo Municipal, ele tem que estar sempre dando voz à Câmara de Vereadores para que a Câmara de Vereadores, representando todos os cidadãos maceioenses, possam levar essas demandas e apresentar quais são as maiores dores do cidadão maceioense. Então, esse problema da Braskem, muito além do problema ambiental, tem esse problema de segurança pública, tem um problema de mobilidade urbana e tem também a necessidade de responsabilização criminal, penal, civil e administrativa de todos esses envolvidos. Delegado, gostaria de agradecer a participação do senhor, dizer ao senhor que faço votos que o senhor continue nessa pleitada aí e deixar o canal aberto aqui para o senhor falar com o eleitor nos próximos 30 segundos. Pode falar, viu? Rodrigão, quero agradecer aqui a toda a equipe do Luau Podcast, foi uma satisfação imensa demonstrar que Maceió precisa de um especialista em segurança pública para representar você, cidadão. Observe ao seu redor, veja suas dores, veja os blogs de notícia, veja se você se sente seguro na sua cidade. Você está seguro em Maceió hoje? Se você estiver, veja quem possa lhe representar ou em outras dores. Mas se você não está seguro, se você acredita que o papel do vereador é também lutar pela sua segurança pública, combater o crime, ir na sua rua, ir na sua comunidade, ver a sua dor, para poder trabalhar junto ao Executivo Municipal, junto à Segurança Pública Estadual, pense que talvez o seu representante seja um especialista em segurança pública. E nisso pode contar com o delegado Tiago Prado, que aqui a gente sabe para onde vai e onde quer chegar. E a você, querido ouvinte, gostaria de agradecer você por se manter presente mais uma vez aqui comigo e pedir a você para acompanhar os próximos episódios desse podcast, que vai trazer outros especialistas em outros temas e pessoas que estão proposto aí a vagas públicas dos mais diversos cargos para discutir conosco aqui o que é importante para você. Peço a você que compartilhe, dê aquele velho like para que a gente possa crescer e a informação possa chegar a quem mais precisa, beleza? Grato, valeu!